Olá, amigos, graças a Deus, nós estamos de volta com todos vocês, com o programa O Crer para Ver. Se você deseja ver os seus sonhos, os seus projetos realizados, é necessário que você creia. E nós sabemos que o processo do crer, muitas das vezes é um processo doloroso, é um processo árduo. Quem dizer para você que não, está mentindo para você, está enganando você. É por essa razão que nós não pregamos religião, porque o crer, ele é esse caminho estreito que a palavra de Deus, ela nos ensina. Porque o crer, ele consiste em você estar vivendo algo, vendo algo, sentindo algo, mas esperando uma coisa totalmente oposta àquilo que você está vivendo. E isso é uma luta, é travada uma batalha entre a fé que Deus está alimentando em você por meio da palavra de Deus, por meio dessa programação, e aquilo que você está vivendo, e o seu próprio desejo, e a sua própria ótica, a sua própria visão da situação ou situações a qual você tem enfrentado. E a verdade é que muitas são as pessoas que elas têm se permitido se auto-sabotar no seu interior, na sua mente, fazendo assim com que a fé ela seja descartada, ela seja tratada como algo obsoleto na sua vida. Mas como assim, bispo, eu posso permitir-me me auto-sabotar? Por exemplo, uma situação muito comum é que quando você está bem, quando você está progredindo, tudo parece ser favorável. Você tem pessoas, você está rodeado de pessoas que vão incentivar você, que vão dar a você palavras, positivas, dizendo: olha, eu sabia que você ia vencer, você nasceu para vencer, olha, estamos juntos. É ou não é verdade? Mas basta a situação ela começar, como eu sempre digo, degringolar. Eu nem sei se tem essa palavra no dicionário de língua portuguesa, mas basta a situação começar a degringolar para algo difícil, basta a situação se agravar, que as palavras que outrora eram positivas se tornam negativas. Olha, eu te avisei. Aquilo que era um apoio a você começa a se tornar uma pressão. Aquelas palavras que você ouvia, não, estamos juntos e tal, começam a virar palavras de cobrança. E você acaba ficando sozinho. E você permitindo que essas palavras de cobrança, essas palavras negativas, venham a serem semeadas no seu coração, isso começa a produzir um fruto claro, negativo, E a sua fé, ela começa a se enfraquecer. Veja que a palavra de Deus, ela nos diz aqui no livro de Juízes, eu queria que você prestasse muita atenção. Eu vou falar de um juiz, mas no livro de Lucas, no capítulo 18, o seguinte: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então já começa aí. Eu tenho que orar sempre. Orar a Deus. Como é que eu oro, bispo? Estando enfraquecido. Ó Deus, eu estou fraco, mas estou aqui na tua presença, me ajuda, me fortaleça. É você pedir socorro a Deus. É você ter uma conversa sincera com Deus.
nunca esmorecer. Mas como que eu não vou esmorecer? Preste atenção nisso. Havia em uma certa cidade, um juiz que não temia Deus e nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, porém, por algum tempo não a quis atender. Então, Jesus disse, talvez você está se perguntando assim, mas como que eu nunca vou esmorecer? Como que eu não vou deixar de orar, deixar de buscar diante do que eu estou vivendo? Aí Jesus, ele nos ensina, ele disse, olha, havia uma certa cidade, um juiz, que não temia a Deus nem a homem algum. Também havia naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. A viúva, ou as viúvas nesta época, elas eram marginalizadas, elas eram discriminadas, quando eu digo marginalizadas, elas eram colocadas à margem da sociedade. Elas eram consideradas, fora do mundo social, marginalizada mesmo, sem valor. Então ela vinha ter com aquele juiz, que por sua vez um magistrado, conhecedor da lei, detentor de um poder, cheio de conhecimento, poderia usar a lei, o conhecimento, o poder, a influência que ele possuía para não permitir que aquela mulher marginalizada, sem nenhum douto na lei, sem nenhum conhecimento didático das leis, sem nenhum poder, mas que estava sendo oprimida por um adversário, por uma situação. E ele poderia usar o seu poder, o seu conhecimento da lei, mas diz a Bíblia que por algum tempo ele até usou, e ele não quis atendê-la. Mas diz assim, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Observe que como a insistência, a perseverança, ela vence o conhecimento. Ela vence os poderes desse mundo. Talvez o senhor, pai de família, a senhora, mãe de família, talvez você não tenha crédito nem dentro da sua própria casa. Os problemas começaram a se agravar, o tempo começou a passar, e aqueles que te apoiavam, mesmo os da sua casa, hoje te acusam, dizendo, não falei, eu não disse. Aqueles mesmos, como nós falamos no início da mensagem, que diziam assim, estamos juntos, hein? Não, estamos juntos. Hoje querem te abandonar. Hoje tem palavras negativas.
Hoje você toca a campanha, você manda uma mensagem, não há nem resposta às suas mensagens. Isso é comum de homens. Mas Deus, Ele está mostrando para você que ainda que todo o poder, todo o conhecimento, toda a lógica desse mundo for contra você e se transformou em palavras negativas, em até acusações, talvez você já perdeu amizades, talvez você já perdeu funcionários, talvez você já até perdeu amigos e até o seu casamento. Mas se você persistir, se você buscar, se você entender aquilo que Jesus, Ele está dizendo para você, que a perseverança, que a insistência, ainda que ninguém mais acredite, que seja somente você, diante de Deus, você vai encontrar uma porta aberta. Diante de Deus, uma porta vai se abrir. Diante de Deus, todas as portas que estavam fechadas na sua vida, elas se abrirão. E quando elas se abrirem, novamente, então você será odiado novamente de palavras positivas, de pessoas que vão dizer que estão junto com você. E além de tudo, você tem que ter um coração voltado a Deus, para que você não despreze, porque isso é próprio do homem, isso é próprio daquele que, na verdade, pauta a sua vida em circunstâncias e não em fé. Então eu queria dizer para você, Deus me manda dizer para você, que você tem fé, mas essa fé talvez, ela, de repente, por essa autossabotagem, movida por todos esses acontecimentos, tem colocado você numa inércia, tem paralisado você, tem paralisado, porque ajuntam os problemas, os adversários, as lutas, com as decepções, com as palavras negativas, com o abandono, com as acusações. Talvez no passado você era uma pessoa que todas as suas ações eram aprovadas por tudo e por todos que estavam ao seu derredor. Mas hoje, porque o cenário mudou, porque se levantaram adversários contra a sua vida, e quando eu digo adversários, significam problemas, e as coisas começaram a dar errado, ou estão demorando para darem certos, a verdade é que tudo isso se transformou numa grande acusação. Todo aquele apoio, toda aquela aprovação que você tinha, antes dos problemas se agravarem, se transformaram em reprovação. Só que você não pode olhar para isso, porque a capacidade, ela não é o elemento principal da vitória de um homem. O elemento principal da vitória de um homem é a condição que ele tem de ir até o fim, de insistir. A insistência faz com que uma porta se abra. Faz com que a porta da vitória, a porta que você tem procurado a sua vida inteira, você venha encontrá-la aberta para você. Tá bom? Esse é o crer para ver. Se você permitir que dia a dia a palavra que você tem ouvido, ela flua ao seu coração,
A verdade é que a sua fé, ela será alimentada, ela será reavivada, e você vai perseverar, você vai insistir, e você vai encontrar essa porta que você tanto precisa, que seja encontrada primeira e encontrada aberta. Você vai entrar e vai receber muitas vitórias. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria que você, se você achou este conteúdo importante, eu queria que você deixasse aí o seu like, o seu comentário, para que o algoritmo do YouTube julgue como algo relevante e indique para muito mais pessoas, tá bom? Você que necessita, você que ama e reconhece a importância da obra de Deus na sua vida, eu queria que você nos ajudasse. Tem aí do lado do QR Code, né? Você vai poder colocar a câmera do seu celular nesse QR Code, você vai acessar a plataforma Wise e você vai ajudar a obra de Deus aqui no Japão através da sua oferta, do seu dízimo, se assim você desejar. Tá bom? Que Deus te abençoe, conte conosco, em nome do Senhor Jesus.